Lembrando que a regra mudou, né, Lucas Pedrosa, para a Copa do Brasil nessa fase. Para quem não lembra, nos últimos anos, o visitante, que no caso é o Vasco, é o time de maior investimento, vamos chamar assim, né? Ele visitava no caso, Rondonópolis. Se desse empate, a classificação seria do time visitante, o que eu achava até um pouquinho injusto, né? Sim. Agora empatou pênaltis, tá? E aí quem vencer leva. O Lucas Pedrosa, esse jogo em Cariacica, daqui a pouco a gente vai mostrar a chegada do Vasco lá, um público muito bacana para esse estádio, sempre né, em Cariacica, mas agora batendo números expressivos. Lucas Pedrosa, para esse jogo, eu quero que você fale, tem alguma novidade, algum drone, alguma coisa, ou vai ser aquele Vasco que todo mundo conhece, hein, Pedrosa? Devem ter algumas mudanças nesse time, justamente por conta da boa partida que o Lucas Freitas fez contra o Flamengo no Maracanã. Você elogiou muito ele aqui. Exatamente, um zagueiro que realmente se provou nessa partida, que para mim é o adversário mais difícil que o Vasco poderia ter nesse início de ano, e apesar da derrota ele fez um bom jogo. Outras mudanças, o Jair e o Paulinho devem voltar ao time titular e lá na frente deve manter a mesma equipe. A boa notícia é que o Ryan, que foi campeão sul-americano sub-20, como um dos destaques, vai estar relacionado, inclusive ele chegou hoje lá no Rio de Janeiro, junto com os dois reforços do Botafogo, o Natan e o Jair, e ele vai direto para a Vitória. Então o grupo já está lá, mas ele vai encontrar o grupo lá. O Vasco deve ser escalado com o Léo Jardim, o Paulo Henrique voltando também depois do desconforto que ele sentiu. Na zaga, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton. No meio, Jair, Tietê e Paulinho. E lá na frente, Coutinho, Lucas Zucarilho e o Verratti sendo o centroavante. Pode ter alguma mudança, Pedrosa? Acho muito difícil. Por exemplo, que o Ryan comece como titular sem ter treinado. Gosta desse Vasco, Pedrosa? É o ideal pra você? Eu acho que é o melhor que o Vasco tem, entendeu, Fernanda? Porque, assim, a partida, por exemplo, que o Hugo Moura fez, que o Cocão, por exemplo, jogou melhor do que o Hugo Moura no último jogo. Mas o Hugo Moura, na minha visão, ele não ganha a vaga do Jair, em hipótese alguma. É um jogo que o Vasco vai ter que propor o jogo, então, obviamente, a qualidade técnica do Jair e do Paulinho são maiores do que a do Cocão e também do Hugo Moura. E, cara, é até o que o rapaz falou ali, o torcedor vascaíno falou no VT. É hora do Coutinho chamar a responsabilidade, é hora dele chamar um pouco esse talento que ele tem e colocar dentro de campo, porque até agora, apesar do Vasco no contexto, principalmente sem os pontas, não conseguir ajudar o Coutinho também tem que se ajudar, na minha visão. Então, vai jogar lá em Cariacica com a força da torcida, o gramado lá não é um dos melhores, mas também não é um gramado ruim, então não vai ter desculpa. O Vasco precisa vencer, não só pelo regulamento, mas também para dar um recado para essa torcida, porque está devendo muito nesse início de ano.